CPTS 11, Capitânia Securities. O que fazer com as suas cotas? Eu devo comprar, eu devo vender ou eu devo manter as minhas cotas que já tenho em carteira? É sobre isso que vamos conversar no vídeo de hoje. Então, tenho certeza que esse vídeo vai ajudar bastante você que já é um investidor do Capitânia Securities e também você que não é um investidor do Capitânia Securities, mas é um amante, é um investidor dos fundos imobiliários de uma maneira em geral. Então, sem mais enrolação, vamos direto para o nosso conteúdo e vamos começar falando dos grandes números do CPTS. Hoje ele é um fundo bastante relevante no mercado, então tem ali um valor patrimonial de quase 3 bilhões de reais e tem mais de 350 mil cotistas. Além disso, ele é um fundo que tem uma boa liquidez diária, então tem uma média de liquidez diária ali superior a 5 milhões de reais, então é muito fácil você montar e desmontar a posição no CPTS e é um fundo que atualmente está sendo negociado com desconto de 17% em relação ao seu valor patrimonial. Então, hoje o mercado negocia o fundo a 2,5 bi e o seu valor patrimonial é de 2,9 bi. Só que não existe almoço grátis e ninguém é bobo, né? Esse fundo está sendo negociado com esse grande desconto em relação ao valor patrimonial em função de alguns problemas que o Capitânia atualmente enfrenta, beleza? Bom, se você não é investidor desse fundo, é importante você entender o que ele faz. E atualmente ele faz duas coisas. Ele compra cotas de outros fundos imobiliários e ele compra CRIs, certificados de recebíveis imobiliários. Bom, a carteira de FIIs do Capitânia Securities representa quase 62% do seu patrimônio e a carteira de CRIs representa quase 29% do seu patrimônio, beleza? Então, é basicamente isso que o fundo faz. Compra cotas de outros fundos imobiliários e compra certificados de recebíveis imobiliários. Vamos começar a nossa análise pela carteira de FIIs do Capitânia Securities. Hoje, a carteira de FIIs do fundo 76% é tijolo e 23% é papel. E aqui começa algumas das contestações, algumas das polêmicas envolvendo o CPTS 11. Bom, por quê? Grande parte da carteira de FIIs do Capitânia Securities está alocada em cotas de outros fundos imobiliários de fundos detidos ou geridos pela própria Capitânia. Para você ter uma noção, os 2,9 bi de valor patrimonial, o fundo tem ali mais de 1 bilhão de reais alocado em fundos que são geridos pela própria Capitânia. Então, há aqui uma estratégia de alocação em FIIs que envolve conflito de interesses e a gestão justifica esse conflito de interesses com uma taxa interna de retorno de quase 19%. Então, é uma baita de uma taxa interna de retorno. Então, o gestor conseguiu justificar esse conflito de interesse entregando bons resultados. De qualquer forma, não é uma estratégia que eu goste, não é uma estratégia que é aprovada nos meus critérios de análise, beleza? E dentro da carteira de CRIs desse fundo imobiliário, você pode ver que há concentração no setor de shopping e renda urbana. Então, da carteira de CRIs, 41%, quase 42% está alocado em shopping e 33%, quase 34% alocado em renda urbana. E é uma carteira de CRIs que não deve dar problema para o Capitânia Securities. Por quê? São devedores ok, né? Então você tem ali o Açaí, que é um dos maiores devedores, você tem o General Shopping, o Gazette Malls. Então, são CRIs que, de certa forma, não deve dar dor de cabeça para o Capitânia Securities ao longo do tempo. E esse fundo ele mudou bastante a sua estratégia ao longo do tempo. Então, quando ele nasceu, ele era muito mais um fundo voltado para a compra de crise e gradualmente essa estratégia mudou. Hoje ele é um fundo mais exposto mais exposto a cotas de outros fundos imobiliários e menos exposto aos certificados de recebíveis imobiliários. Bom, e qual é o problema desse fundo? Simples. Além de investir em cotas de outros fundos detidos pela própria Capitânia, então além de haver esse conflito de interesse, é um fundo que também utiliza de alavancagem, de dívida. Então hoje o fundo tem uma alavancagem ali de quase 20% em relação ao seu patrimônio. E as despesas com essa alavancagem, as despesas financeiras em relação a essa dívida, têm comprometido bastante o resultado do fundo. Então, pode ver que em abril de 2025 essas despesas representavam ali 4,7 milhões e hoje, outubro de 2025, hoje não, né? Eu estou em dezembro, mas no último relatório divulgado pelo fundo, em outubro de 2025, as despesas chegaram a 8 milhões de reais. Então, as despesas financeiras quase que dobrou, né, em um espaço de tempo relativamente curto. E
qual é o grande problema disso? Simples, porque nos últimos 5 meses, né, eh, quase 30% ou, um percentual maior do que 30% da receita do fundo foi comprometido com despesa. Então você pode ver que gradualmente o nível de despesa desse fundo vem aumentando, ao longo do tempo. Então, se você for pegar ali a média de 2025, as despesas representam ali basicamente 26% em relação à geração de receita. Então, ele é um fundo que tem uma estrutura de despesas bem elevadas em relação à geração de receita. Então, boa parte das receitas que o fundo gera é consumida com o pagamento de despesas. Então, nos últimos meses, é sempre algo próximo de 30 ou superior a 30%, o que é muito alto, né. Só para você ter uma noção, se você pegar o acumulado de 2024, se você pegar acumulado ali entre janeiro e outubro de 2024, as despesas representavam ali 18% em relação às receitas. E se você pegar o acumulado de 2025, janeiro a outubro de 2025, as despesas perfazem ali 26, quase 27% em relação às receitas. Então, boa parte das receitas do fundo hoje está comprometida com o pagamento de dívidas. Ou seja, é um fundo que tem uma estrutura de capital bem pesada. E no longo prazo isso não é bom para o investidor, porque quanto maior a estrutura de custos de um fundo de investimento, menor é o patrimônio do investidor ao longo do tempo. Esse gráfico exemplifica muito bem isso. Então, uma pessoa que investiu US$ 100 em 1965 com Warren Buffett, em 2020, ela viu esses US$ 100 se transformar em mais de 3,5 milhões de dólares. Essa mesma pessoa, caso tivesse feito esse investimento em uma estrutura de fundo de investimento com taxa de administração de 2% e uma taxa de performance de 20%, veria esses US$ 100 se transformar em apenas US$ 500 mil. Então, veja que, num primeiro momento, sem uma estrutura de custos pesada, US$ 100 se transformaram em 3,5 milhões de dólares. Em um segundo momento, com a estrutura de custo pesada, US$ 100 se transformaram em US$ 500 mil. Então, no longo prazo, fundos que têm uma estrutura de custo bem elevada drena muito dos retornos do investidor. Nesse exemplo aqui, eh, no estudo que foi realizado, conforme você pode ver aqui no gráfico, 86% dos retornos foram capturados por pagamentos de taxas e despesas. Então, é muito importante que você, ao investir, monitore o nível de despesas do fundo e evite fundos com nível de despesa bastante elevado. Por quê? Quanto maior o nível de despesa, quanto maior a estrutura de capital de um fundo, quanto mais pesada essa estrutura de capital for, menor será o seu retorno no longo prazo. E esse é um problema que hoje o CPTS enfrenta. Há algum tempo ele já enfrenta esse problema. Além disso, além dessa estrutura de capital hoje que é pesada, esse nível de dívida é pesado, compromete muito dos resultados do fundo. Ele é um fundo que, nos últimos meses, conseguiu manter a sua distribuição de cota ali por volta de 8, 9 centavos, muito em função dos ganhos de capital com cotas de fundos imobiliários. Então, o fundo ele vem vendendo cotas de outros fundos imobiliários e gerando lucro. E esse lucro é basicamente o que está sustentando essa distribuição ali por volta de 8, 9 centavos. Então, se ao longo dos próximos meses, esse lucro que é ali por volta de 15, 20 milhões de reais, cair, por exemplo, para 5, para 13 milhões de reais, pode ser que esse fundo encontre dificuldades de continuar mantendo essa distribuição de 9 centavos por cota. Então, é muito importante você tomar cuidado com fundos que, pô, é muito dependente da geração da receita ali advinda de ganhos de capital, então não é uma boa você ficar muito dependente de fundos que grande parte do resultado vem do ganho de capital, e também não é uma boa você investir em fundos que têm uma estrutura de despesa muito elevada, como é o caso hoje do CPTS 11. E não que o fundo é ruim, né, você pode ver que no longo prazo o CPTS, ele conseguiu longo prazo entre aspas, né, 5 anos não é muita coisa, assim, no mundo dos investimentos, mas, eh ao longo do tempo, o CPTS ele tem conseguido superar o IPCA e tem conseguido superar o IFIX. Só que quando olhamos para o mercado, vemos outros fundos de papéis
que, pô, tem um nível de risco menor, tem um nível de despesa menor e são fundos que têm um retorno maior. Então, quando você olha para o mercado, você encontra fundos que não têm alavancagem ou têm uma baixa alavancagem, são fundos que têm uma performance melhor e são fundos que têm uma estrutura de despesa menor. Então, hoje não faz sentido você alocar no CPTS, a relação risco-retorno não faz sentido para o investidor, pelo menos na minha visão. Por exemplo, o polêmico, contestado MXRF, ele tem um nível de despesa por volta de 8% em relação às suas receitas. É um fundo que hoje não opera com alavancagem e, no longo prazo, ele é um fundo que, pô, tem um retorno bem superior ao CPTS e, inclusive, ele conseguiu superar o IMAB. Então, tem um nível de risco um pouco menor do que o CPTS, tem um nível de despesa mais baixo e um retorno superior. O mesmo acontece com o Kinea Securities. Pô, é um fundo que tem um nível de despesa mais baixo, tem um nível de alavancagem mais baixo e tem um retorno melhor no longo prazo. Então, o Kinea Securities conseguiu também superar o IPCA, o IFIX e o próprio IMAB. E você tem o AFHI11, é um fundo que também tem um nível de despesa mais baixo, é um fundo middle risk, né? Tem algumas operações de CRI ali um pouco mais arriscada, mas que no longo prazo tem apresentado um bom retorno aos investidores. Inclusive, superou todos os índices inflacionários do IFIX, até mesmo o CDI no período. Então, quando você olha para o mercado, você encontra outros fundos de papéis que têm um nível de risco menor, tem um nível de despesas menor e um potencial de retorno maior no longo prazo, né? Inclusive alguns fundos até mesmo, né, com nível de risco bem parecido com o CPTS. Então, na minha visão, hoje não faz sentido o investidor alocar capital no CPTS, muito em função dessa estrutura de capital que é danosa no longo prazo, conforme você viu nesse gráfico aqui, e é um fundo que tem um nível de risco maior e, comparativamente aos outros players do mercado, tem um retorno menor. Então, na minha visão, não faz sentido alocar no CPTS hoje. Então, não é uma recomendação de compra, não é também uma recomendação de venda. É basicamente um vídeo para fins educacional, mas para mostrar para vocês a importância de vocês analisar muito bem, né, a carteira de um fundo imobiliário, o nível de risco do fundo imobiliário, a estrutura de capital e verificar se tudo isso justifica o retorno. No caso do CPTS, por enquanto, esse nível de despesa, essa estrutura de capital, o nível de risco, por enquanto não tem justificado o retorno, pelo menos na minha visão. Então, cuidado se você é um investidor do CPTS, avalie muito bem o que você vai fazer com esse fundo. Então, de repente, compensa continuar acompanhando o fundo, não vender de imediato, sair feito um louco vendendo as suas cotas, não. Acho que tomar decisões emocionais em cima da hora, assim, sem pensar, é perigoso. Então, estude, pondere com calma se realmente vale você ter esse fundo na carteira. Então, coloque ali em quarentena, continue acompanhando. E se você não é investidor do CPTS, pô, avalie com cuidado, porque no mercado existe outras opções com nível de risco menor ou semelhante, mas com nível de despesa menor e um retorno maior ao longo do tempo. Então, no vídeo de hoje, era isso que tinha para conversar com vocês. Espero que tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Obrigado pela sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!